Beleza? Aqui é o Luiz Felipe, o Luiz Dev, e neste vídeo vou te apresentar 5 bibliotecas .NET que você precisa conhecer. E uma delas eu vou te falar, menos devs ainda conhece. Então, bora ver lá se você conhece todas? Vamos lá. Então, aqui temos um projeto, o ASP.NET Core normal, e eu vou te mostrar algumas dessas bibliotecas, na verdade todas as 5, através desse projeto mais prático, combinado? Então vamos lá, a primeira delas, vou até abaixando aqui, temos aqui uma biblioteca 1. Qual será essa biblioteca? Então, eu acredito que uma tarefa muito comum para todos nós, programadores, é em algum momento integrar com serviços externos. Então, uma biblioteca que pouca gente conhece para essa tarefa com integração de APIs é o Flur. Então, temos aqui uma biblioteca que é chamada Flur. Então, através dela, você consegue realizar chamadas HTTP de forma fluida, né, com uma sintaxe fluida. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma URL, né, de uma API, por exemplo, de Pokémon, e aqui, através mesmo de um método de extensão direto do string, conseguimos definir os parâmetros de query, né? Por exemplo, limit. Então, aqui a gente consegue, realmente é um parâmetro de query, como aqui exemplificado no nosso comentário, e depois consigo chamar o método getJSON async, passando um tipo, né? Então, olha só que fluidez, ao invés de fazer diversas instâncias, HTTP client, entre outras coisas mais, você consegue aí de forma bem fluida realizar uma chamada HTTP. E a biblioteca para conseguir utilizar o Flur é o flur.http. Então, com essa biblioteca, você vai conseguir aí utilizar o Flur em sua aplicação. Olha só que legal, fluido pra caramba, né? Então, vamos lá. Essa aqui é apenas a biblioteca 1. Vamos lá para a biblioteca 2. Vamos ver. Esse aqui eu acredito que talvez você conheça. Então, temos aqui um endpoint, né, de cadastro, né, de, por exemplo, de cliente, e imagina que quando for executar minha aplicação, eu precise realizar uma série de validações. E aí, será que já tem ideia de qual biblioteca eu estou falando? Vou aqui executar nossa aplicação e vou mostrar aqui na nossa prática, tá bom? E temos um cadastro, né, de cliente, um post normal, né? Então, se for ver aqui o nosso modelo de entrada, né, que é o Customer Input Model, vai ver que só tem 3 informações mesmo, né? E vamos tentar aqui fazer um cadastro, né, utilizando aqui nossa API. Então, quando eu for, por exemplo, vir aqui, vou aqui vir no meu post, vou submeter, imagina aqui meu corpo de requisição, e olha só que curioso, o documento precisa ter exatamente 11 caracteres. Pô, é uma validação normal, né? Imagina, você for lá fazer o seu CPF, cadastrar, né? Então já tem essa validação. Como será que eu fiz essa validação? Através do nosso validator. Estamos falando sim do Fluent Validation aí. Então, através dele conseguimos determinar aí um validador, né? Que a gente aqui utiliza através de uma herança, né, para o Abstract Validator, o tipo dele, né, que seria o tipo do objeto que você quer validar. Aqui você consegue adicionar aqui algumas regras, como no caso, adiciono uma regra aqui para o tamanho de documento, junto com uma mensagem personalizada, também o tamanho máximo do nome também, né, para uma mensagem personalizada, e depois aqui na minha classe Program, eu consigo vir aqui no meu Biblioteca 2 e eu consigo fazer aqui de forma bem simples, adicionar todos os validadores daquele assembly, ou seja, daquele projeto, no caso, e depois eu adiciono também o meu auto-validation, ADD Fluent Validation, auto-validation. E com isso eu consigo já adicionar o meu Fluent Validation, já deixá-lo funcionando do jeito que vimos aí, já fazendo validação automática do nosso Customer Input Model. Então, olha só que limpa fica a nossa classe, né? Nosso método que é da Action, ele fica uma classe bem limpa, né? No caso, né, meu controller, quando a gente começa a utilizar os validadores para os nossos modelos de entrada, por exemplo. Então, isso deixa uma classe bem organizada, né? Então, esse aqui foi a nossa biblioteca 2, o Fluent Validation. Então, vamos lá para a nossa biblioteca 3. Aqui a gente está notando, né, que eu estou fazendo aqui uma instância de customer. Mas, caraca, imagina se a gente tivesse 5, 10, 20 campos para fazer mapeamento, né? Eu acho que eu já dei um spoiler aí, né? Falei a palavra mapeamento. Então, uma biblioteca que temos aqui também para fazer isso é o nosso AutoMapper. Vou fazer até aqui um comentário na nossa classe anterior. Então, como através do AutoMapper eu consigo fazer, né, ao invés de até adicionar aqui a referência, pronto.
né, do nosso AutoMapper. Então, ao invés de, por exemplo, fazer uma instância manual, né, a gente consegue utilizar o AutoMapper. E temos outras alternativas também, né? Claro, AutoMapper, né? Temos até, por exemplo, temos o Mapster, que tem sido uma opção muito performática, que também serve. Aqui eu vou apresentar uma biblioteca e também comenta algumas alternativas que você possa encontrar, né? Então, para isso, Luiz, como vamos fazer? Utilizar o AutoMapper aqui, né? Você pode ver aqui que a gente está utilizando a interface eMapper, através aqui chama mapper.mapCustomer, né, passando o model, e aí eu consigo já obter meu customer diretamente sem fazer instâncias e tudo mais, né, manualmente. Então, através disso eu consigo, graças ao meu mapeador. Então, porque é simplesmente uma classe que vai herdar de uma classe profile, né, do AutoMapper, eu vou criar o mapeamento de um campo, né, de um tipo a outro, e nesse caso, como é realmente direto ao ponto, né, todos os campos têm o mesmo nome, os campos têm o mesmo nome, o AutoMapper não vai ter problema realmente fazer esse mapeamento. Não precisa adicionar mais nada, mas o AutoMapper também oferece a opção de você personalizar o mapeamento, combinado? E claro, quando ele vai vir na minha classe Program, eu vou vir aqui e chamar aqui o meu método add AutoMapper, né? Então, basicamente, estou fazendo aqui, né, quais são os assemblies, né? Qual assembly que vai conter meus mapeadores. Então, novamente, eu uso a minha classe Program, que vai carregar todos os mapeadores aqui do meu projeto, combinado? Então, olha só que legal, já vi os três bibliotecas. E aí, se quiser já comentar, já conheci até então elas, bora ver aqui. Então, vamos ver aqui, ainda falta quatro, né? Biblioteca 4 está aqui na minha classe Program e está aqui a sua configuração. Então, olha só que legal. A gente está falando aqui do, claro, no nosso Serilog. Então, você geralmente é uma tarefa muito comum precisar guardar informações, né? Fazer log dos eventos que estão ocorrendo na sua aplicação, informações, né, personalizadas, entre outras coisas, né? Então, uma forma bem tranquila de você fazer utilizando o AutoMapper é simplesmente vir daqui, por exemplo, chamado log.logger, né, inicializando o log configuration, fazendo outras invocações como chamando, né, enriquecendo, né, a informação do log context, escrevendo para o SQL Server, aí, claro, como estamos usando o SQL Server, você vai precisar aí passar uma string de conexão, né, uma cadeia de conexão. Passamos algumas opções, né, que ele permite. Então, por exemplo, a gente consegue configurar para que ele já crie a tabela automaticamente e também passar um nome para essa biblioteca, para essa tabela, né? E deixamos também para escrever no console, e aí a gente cria o nosso logger e utilizamos também, né, para utilizar o Serilog, né, para realmente utilizar o Serilog como o logging provider, nesse caso, nossa aplicação. Então, com isso, temos a quarta biblioteca. Então, fora isso aqui, você não precisa mais utilizar em nenhum lugar. Claro que você poderia chamar o log, né, diretamente do controller de outro lugar, mas nesse caso, a gente está simplesmente configurando aqui e já é suficiente para utilizar, né, o nosso log em nossa aplicação. E a última biblioteca, que é a biblioteca que poucas gente conhece. Vou vir aqui a nossa biblioteca do nosso customer, uma tarefa muito comum, né, que realmente melhora a performance de nossas aplicações, é o uso de caching. Então, olha só o que será. Qual será a biblioteca, então, que eu estou falando? Será que é o Memory Cache? Não é o Memory Cache. A biblioteca que eu estou falando é o Lazy Cache. Também é uma outra ferramenta, uma biblioteca, para caching. Ele tem suporte ao próprio, né, Memory Cache, inclusive também ao Redis, entre outros providers, né, também. Então, através do Lazy Cache, eu posso, por exemplo, instanciar um caching service, e aí eu posso chamar, por exemplo, os métodos get or add, ou seja, vai obter da cache, senão ele vai tentar adicionar, né? Então, aí o que ele vai fazer? Vai tentar pegar a parte do ID, né? Convertendo para string, que é a chave, e se ele não achar, né, dentro da cache, ele vai obter do nosso banco de dados. Ele vai obter do banco de dados e já salvar esse objeto na nossa cache para que da próxima vez ele não seja obtido diretamente do banco de dados. Então, esse aqui é o nosso lazy cache. Você vem aqui, por exemplo, nosso using, você vai ver aqui todos os nossos uses, como o AutoMapper, o Flur, o Lazy Cache, né? Entre outros que a gente está utilizando por aqui também. Combinado? Então vamos lá, eu vou executar a minha aplicação e mostrar alguns deles, né, na forma prática. Então, por exemplo, aqui eu utilizo o nosso cache, o nosso Flur, né, para obter os Pokémons da nossa API. Então, você vai ter aqui a invocação do método, né, do get API Pokémon. E olha só que legal, ele está retornando as informações. Olha só que sintaxe legal, sintaxe fluida. Eu gosto, sendo bem honesto, eu gosto bastante do Fleur. Acho que já deu para notar, né? Então vamos prosseguindo, né? Prosseguindo aqui com os nossos próximos métodos. Então, vamos, por exemplo, nosso próximo método que a gente falou foi o Fluent Validation, né? Já mostrei como funciona, mas aqui apenas mostrando, né? Ele tem aqui a nossa validação.
por conta de que tem que ter exatamente 11 caracteres. Então, se eu vim aqui, por exemplo, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, e submeter, ele vai dar certo, vai funcionar. Então, eu vou pegar esse ID e nós vamos utilizar esse ID posteriormente em outro cenário, né? Nesse caso que eu fiz o cadastro, né? Aqui, cadê? Aqui, ele já está utilizando o auto mapper, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, vou tentar cadastrar mais um objeto, por exemplo. Olha só que legal, já passou, foi mapeado aqui o objeto, as suas propriedades, como string, o CPF, o documento, na verdade, e ele já está usando o nosso automapper normalmente. Então, vamos fazer o seguinte agora, né? O Serilog, vamos conferir a parte da nossa tabela, né? Mas se eu abrir, por exemplo, aqui o nosso SQL Server, você vai ver aqui, né, o nosso projeto VídeosDB. Então, a gente vai poder executar aqui novamente, né? Tu vai ver aqui o nosso projeto que está escrevendo, né, aqui na nossa tabela aqui com as requisições que vão sendo feitas. O nosso Serilog está funcionando normalmente, perfeitamente, né? E agora, finalmente, vamos ao nosso Lazy Cache. Então, vou fazer o seguinte, pegar o nosso ID que eu já guardei aqui, chamar o executar, e olha só que legal. Ele parou aqui dentro, né? Ou seja, ele não tem na cache ainda esse ID, né? Que é nosso código GUID, né? Agora, ele vai buscar do banco de dados e retornar, né? E agora eu vou executar novamente para ver. Opa, executou e dessa vez não bateu mais aqui dentro. Ou seja, ele já acha na cache e ele já retorna nosso customer diretamente aqui os detalhes. Você não precisa mais realmente atingir o banco de dados várias vezes se você já tem esse objeto na cache. Certo? Então, com isso aí, cobrimos aí nossas 5 bibliotecas. Então, me comenta aí quais delas você já conhecia, mas também comenta quais delas você não conhecia, caso que estão sendo aí uma novidade para você. Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Até já!